defeitos de percepção minha, porque esse momento ainda resta a nós brasileiros um tempo para nós refletirmos descuidadamente de efeitos eleitorais. Sabe como é? Efeito eleitoral, o candidato em campanha quer voto e está atrás de simpatias e está atrás de comprometimentos, etc. E nós desesperadamente, especialmente no campo progressista, precisamos conversar com certa franqueza antes das conveniências eleitorais, que vão chegar ali em agosto, julho, sei lá, junho do ano que vem. Então, eu vou fazer uma provocação combinada aqui com a Ademar de uns 30, 35 minutos, confiado de que o auditório é muito preparado, então eu vou ser telegráfico, superficial, mas eu acho criticamente importante que as corporações brasileiras saiam da legítima agenda que tem para entender onde é que está sendo jogado o grande jogo. Porque boa parte dos nossos problemas, inclusive da falta de defesa que o nosso povo hoje, por omissão, por letargia, por medo, por desconfiança, por decepção, o nosso povo, a rigor, não está se mobilizando, apesar de avanços gravíssimos contra a agenda popular na veia. Evidentemente que o povo não sabia o desenho do que era essa coisa monstruosa que vai virar a reforma trabalhista. A concretude da reforma da Previdência já está fazendo uma reação diferente, porque a população entendeu mais concretamente, e ela não quer mais se mobilizar por abstrações políticas, porque é uma decepção muito grande na cabeça do nosso povo, e se a gente ficar se absolvendo e se vendo e se olhando de vítima, nós não vamos entender bem o tamanho das adversidades que nós temos que enfrentar no nosso país. Portanto, não é possível que o Brasil se divida, nós não vamos achar o caminho se a gente seguir aceitando passivamente essa mitologia de que o Brasil está dividido entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice. Isso é muito bom, muito conveniente para certas coxinhas e certos mortadelas. Nós vamos conversar e usar nossa inteligência. Depois a gente vai ser pragmático. Eu tenho dito nos auditórios que ideia é uma coisa que a gente pode perfeitamente deixar fora dos auditórios, conversar entre diferentes, olhares diferentes, pensamentos, experiências, atitudes ideológicas diferentes. Depois, se a gente acabar de conversar, não mudou a ideia, não tem problema, sai, pega a ideia e leva. Volta para casa com a mesma ideia que chegou. Mas é preciso a gente abrir o olho. E aí a gente precisa entender o que é que está acontecendo com o Brasil. O que é que aconteceu para a gente chegar onde nós estamos, para que a gente encontre nesse diagnóstico, se ele for sensível e correto, as pistas do que temos que fazer. E aqui está para mim o primeiro grande desafio. O Brasil precisa exigir de todas as correntes políticas, de todas as correntes partidárias, de todos os possíveis candidatos, que eles respondam com clareza duas perguntas. O que aconteceu para que o Brasil chegasse onde chegou? Quem são os responsáveis? Quais são os equívocos? Quais são os acertos? O que aconteceu? Foi por acaso que o Brasil bateu nessa situação socioeconômica, política, gravíssima, sem precedente da história? Não foi. Há pessoas, há entidades e há ideias responsáveis por essa situação. Segundo, o que fazer para tirar o Brasil disso? E aí, só tem um jeito, na minha opinião, vou adiantar aqui o fim para eu voltar nele depois. O Brasil precisa recelebrar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Só assim nós vamos encerrar a estupidez ideológica que tem mandado o nosso país há quase 30 anos, que é a mitologia neoliberal, como resposta para a nossa incapacidade de superar os desafios do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista. E aí, me permitam, eu tenho toda a solidariedade, eu sei por que eu defendo a Eletrobras estatal, e acreditem, por mais carinho, respeito, amizade que eu tenho por vocês, não é pelos interesses corporativos legítimos e legítimos. Isto é uma essencialidade da sorte do Brasil. Nenhum país sério do mundo entrega ao capital privado, muito menos ao capital privado estrangeiro, a sua hidrologia. E é do que se trata. Eu venho do Nordeste semiárido. Eu sei o que é a questão da água. E esta é a grande luta do século XXI, água. Portanto, nós precisamos ter cautela, cuidado, mas achar na cabeça do povo um lugar para que o povo entenda que isso é um interesse para além dos legítimos e corretíssimos interesses de condição de trabalho, de salário, que isso é a coisa mais legítima que a classe trabalhadora tem, é lutar pelos seus interesses. Mas neste caso aqui, nós temos que ambientar
nessa ideia de projeto nacional que definirá com clareza, inteligível pelo mais simples do povo, de por que a Petrobras não pode ser privatizada, por que a Eletrobras não pode ser privatizada, por que os dois últimos bancos públicos relevantes não podem ser privatizados. E aí a gente tem condição de ganhar o debate racionalmente, na inteligência do povo. Porque a mitologia neoliberal, ela trabalha para satanizar os serviços públicos. E ela pega o mau exemplo, que infelizmente é generalizado. Nesse momento é a crônica da corrupção, sem contraparte, sem leitura de que nem todo mundo é assim, que nem tudo é igual, mas isso é no mundo inteiro, está acontecendo o mesmo fenômeno. E para desmontar o Estado é preciso desmoralizar os seus agentes, a saber, os políticos e os servidores públicos, nesta ordem. Portanto, é o que está em marcha, o que aconteceu no mundo inteiro, está acontecendo retardatoriamente no nosso país. O que aconteceu com o Brasil para a gente chegar ao que nós estamos? Eu sustento para discutir que esse Brasil que temos aí é consequência do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, de algumas contradições dele e a nossa incapacidade política, ao longo dos últimos anos da redemocratização, de achar um desenho estratégico novo para o país. E aí eu tento explicar isso. Primeiro, o que é o Brasil que temos aí fora? O Brasil que temos aí fora, para a gente entender, e não é uma digressão histórica, diletante, para parecer um erudito que não quero ser, não pretendo ser, eu sou mesmo um militante da luta brasileira há 39 anos. Vou terá 39 anos. Pois bem, o Brasil que temos aí fora nasce de uma concepção nacional desenvolvimentista que basicamente resolveu enfrentar os valores e o poder da velha república. Nós não conseguimos aprender isso porque era uma economia dramaticamente oligopolizada que vendia para poucos com lucros exorbitantes, e isso morreu e eles estão morrendo e defendendo as energias que estão matando eles. Os números são absolutamente terríveis. No ano 80, o Brasil tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria e hoje 11% só nós tiramos da indústria. E vai para o zero se nós continuarmos com essa aberração em que a privatização, por exemplo, da Coelce do Ceará, que é só distribuição, aumentou em 120% a tarifa de energia acima da inflação no período. 120%. A competitividade sistêmica da economia cearense tomou uma porrada. Isso aí vai se explicando concretamente por que é uma essencialidade para um país como com as nossas características ter um papel relevante para o setor público, para o setor estatal, que é basicamente na veia, uma condição essencial à competitividade sistêmica que nós estamos perdendo, apesar de termos a matriz energética mais limpa e barata do planeta, porque é essencialmente de base hidráulica, que é não consultivo de água, não consome água, apenas faz girar a turbina com tecnologias cada vez mais sofisticadas que diminuem muito o impacto da carga, do nível de barragens, a ponto de Belo Monte ser apenas a fio d'água. Enfim, a maior cota de Belo Monte é a cheia natural do rio. E todo um debate absolutamente estúpido e consumindo. O que é que sobra entre o que a gente produziu e consumiu é a poupança que o país tem para começar a girar o jogo do ano que vem. A China sobra 45%. No Brasil, nesse momento, está sobrando 14%. No melhor momento do Lula, 17%. E o Brasil, lá no passado, como hoje, não enfrenta o desafio político de desenhar uma institucionalidade que seja estimulante da elevação desse nível de formação de capital doméstico, porque isso é um embate político extremamente arriscado. No caso brasileiro, é flagrante ao sistema tributário e ao sistema previdenciário. O sistema tributário por quê? Tem 6 brasileiros hoje, não é 6 mil, nem 6 milhões. 6 brasileiros hoje acumulam a fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Dados oficiais, 6 brasileiros. Se nós formos para a estatística, que é mais fria, 5% dos brasileiros têm 50% da renda do país. E nós temos um sistema tributário que prefere tributar o consumo, que é uma tributação indireta, em que a carga tributária sobre a classe média e os mais pobres, vossos mercês, por exemplo, morre com o imposto de renda na fonte, não tem como evadir, e na tributação do consumo. No consumo de energia, lá se vai 30%, no consumo da telefonia, lá se vai mais 30%, enquanto a classe rica no Brasil paga algo ao redor de 6% da sua renda de tributação. Por isso que o Brasil eternamente não consegue desenhar uma institucionalidade que eleve a formação bruta de capital. A tributação sobre heranças e doações nos Estados Unidos é 45% nas grandes fortunas. No Brasil é 4%. No Rio de Janeiro, quebrado, cobra 4%.
Minas Gerais, quebrado, cobra 4. Né? Rio Grande do Sul, quebrado, cobra 4. O Ceará foi para o limite da Constituição, cobra 8. Mas é o limite da Constituição. Na Europa é tudo 35% a 45%. Depois é o único país do mundo, junto com a Estônia, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Só nós e a Estônia. Isso são obviedades que são demonstrações, que eu quero ser econômica aqui, de que o problema tem solução no Brasil, embora o desafio político seja da gente construir, não é, uma consciência política popular em que a população pare de replicar os valores do opressor, porque aqui no Brasil o povão é contra imposto. É o único país do mundo que pobre é contra imposto, né? Porque a elite é tão pesada, domina tantos meios de formação de opinião, que passou esse valor para baixo, porque cobrar imposto é tomar mais dinheiro para os políticos roubar. Pronto, acabou a história. Aí faz uma novela em horário nobre e pronto, não tem exceção para essa trágica regra no país. Pois bem, como nós não tínhamos formação bruta de capital interno, nasce daí, para entender a contradição de hoje, a ideia do Brasil fundar sua estratégia de desenvolvimento criando uma dívida externa. Na época, a dívida externa que o país criou era uma dívida de muito longo prazo e muito barato. Por média, o Brasil contratou a 3 de carência, 12 anos de prazo para pagar e juros de 3% ao ano em média. Então, era dinheiro de longo prazo e barato, danamos a tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás. Uma das Brás que abriu foi a nossa Eletrobras, né? Porque para fazer indústria você tem que ter energia, para fazer indústria tem que ter porto, para fazer indústria tem que ter aeroporto, para fazer indústria tem que ter telefone, para fazer indústria tem que ter petróleo. Então é petróleo Brás, eletricidade Brás, estrada Brás, aço Brás, etc, etc, etc. Funcionou. É bom que a gente saiba disso, porque hoje há uma grande depressão coletiva no Brasil, a sensação de que o nosso país não dá certo, que nada que presta, que é tudo muito ruim. Isto é mentira. É mentira de uma elite vendida a Miami, que quer que a gente acredite que nós somos um ajuntamento de mão de obra barata para ser explorada. O Brasil, com essa estratégia, estou resumindo, produziu a 15ª economia industrial do planeta Terra. Na literatura internacional, esse experimento brasileiro é chamado de milagre econômico. Ninguém no mundo capitalista fez a proeza que nós fizemos. Em 30 aninhos, que é nada, do ponto de vista de história nacional, nós saímos do zero para virar o 15º produto industrial do mundo. Só para vocês terem ideia da proeza, em 1980, que é ontem mesmo, eu já era taludinho, já estava formado, já era professor da universidade, estava me preparando para ser deputado a primeira vez, em 1980. Pois bem, eu só tenho 60 anos. Fiz agora em novembro. Pois bem, em 1980, o produto industrial brasileiro era a soma do produto industrial da China, da Malásia, do Vietnã, da Coreia do Sul e de Singapura. E ainda sobrava um troco. Hoje, a China sozinha tem um produto industrial 8 vezes maior que o produto brasileiro. Coreia do Sul tem 4 vezes a produção industrial brasileira. Só para vocês verem. No 80, o Brasil e a China eram iguais, sob o ponto de vista de proporção do comércio global, 1% cada um. Sendo que o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China tinha já 800 milhões. Hoje o Brasil representa os mesmos 1% e a China representa 12,5%. E aí cabe já uma pergunta para esses estúpidos que nos governam, diz quem é que está certo? Eles ou nós? Não estou falando de copiar instituições, porque as instituições são intransplantáveis. Estou falando do marco da economia política. É o laissez-faire, é o neoliberalismo, é o espontaneísmo individual do mercado, ou é uma associação poderosa de um Estado musculoso, forte, energizado, com uma iniciativa privada convergente que funciona? A resposta assim, não tem contestação. Isso é o que mais me choca. Não tem contestação na história humana de que o que funciona é uma economia mista, baseada num Estado empoderado, ou seja, capaz de ter ferramentas tipo a Eletrobras, tipo a Petrobras, coisas sensíveis. Não precisa ter uma estatal de vender botão. Evidentemente não precisa, como a Coreia do Norte faz, a União Soviética tentou fazer. Parece que não é por aí. Mas ferramentaria, institucionalidades capazes de interferir no centro da competitividade sistêmica, não há precedente no mundo. Eu desafio os neoliberais nas universidades americanas. Tenho uma certa vivência por lá. E hoje em dia, depois da crise de 2008, eu praticamente não sou mais chamado para o debate, porque não tem mais quem defenda. Não tem mais quem defenda essa mitologia que vem ali auxiliado por algoritmos que está rendendo em tempo real uma coisa ali, 0x a mais do que 0y lá, e tira do tempo em segundos, apertando o computador Enter,
1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares do Peru e transfere para a Malásia, 1 bilhão de dólares da Nicarágua e transfere para a Malásia, de maneira que 1 bilhão de dólares destrói o balanço de pagamentos do Peru. Mas isso também vai a 4 bilhões, a 5 bilhões, a 7 bilhões no fluxo. De maneira que 100% dos países do mundo que montaram sua estratégia de desenvolvimento dependente de fluxos internacionais de capital quebraram. E o Brasil quebrou, ali no ano 80. Qual é o problema nosso daí para frente? É que nós tínhamos ou temos ainda algumas graves emergências, fogueiras. E ao invés da gente se reunir para debater a estratégia, para botar um outro projeto no lugar desse projeto, que é o Produzir uma Contradição, morreu, porque ele também morreu de morte morrida, não só de morte matada. É que a gente ia substituir importações, o que presumia que a gente ia sair atrasado, ia imitar uma indústria estrangeira já estabelecida e ficar contemporânea com eles um tempo. Porque a premissa disso é que as tecnologias se sucediam com grande lentidão. Então a diferença entre um 386 no computador, por mais velhos aqui, e um 486 demorou 2 anos. Entre um 486 e um Pentium demorou 1 ano. E agora a capacidade de processamento duplica em 6 meses. E isto causou um colapso num modelo que dependia de tecnologias relativamente simples e de ciclagem relativamente lenta. Isso no setor de vocês, então, é crítico, né? Nesses setores de engenharia mais intensiva, é uma questão absolutamente crítica. Mas telecomunicações, por exemplo, né? Celular, informática, novos materiais, supercondutores, química fina, tudo isso virou um problema. Carro, né? Carro, a mecatrônica, a informática embarcada, o airbag, uma série de inovações. E o que não dizer do novo ciclo, novos materiais, nanotecnologia, biotecnologia, engenharia genética, supercondutores, semicondutores. Aí o Brasil perdeu o passo mesmo. E por que perdemos o passo? Porque tínhamos a emergência da ditadura. E todos nós que criticávamos ou que percebemos a morte do modelo, precisamos adiar o debate sobre economia política porque tínhamos que apagar o fogo da ditadura, redemocratizar o país. E as reuniões eram assim: Teotônio Vilela, usineiro de Minas Gerais, o usineiro de Alagoas, Tancredo Neves, católico mineiro, né, Ulisses Guimarães, católico paulista, Miguel Arraes, né, esquerda, Brizola, esquerda nacionalista, e aí lá na ponta, João Amazonas e Luiz Carlos Prestes e a esquerda católica surgindo, que deu no PT. Então, se você fizesse uma reunião e fosse discutir economia política, modelo de Estado, se vai ter um estatal, se não vai ter, se vai privatizar, não vai privatizar, essa primeira reunião acabava em tapa e não tinha a segunda. Resultado, em nome do país, adiamos todo e qualquer debate sobre o desenho institucional ou que projeto do país o Brasil queria. Concentramos todas as nossas... Não estou arrependido, estamos certos, porque sem democracia não dá, penso eu. E acho que a maioria de vocês concorda com isso. Pois bem, ganhamos a parada. De novo, em tempos de depressão nacional, a minha geração acredita no milagre da política, não é por retórica infantil, é porque nós ganhamos todas. A nossa geração foi lá e ganhou todas, nós não perdemos nenhuma. E parecia que o inimigo era invencível, num certo momento. Parecia, matava a gente, torturava a gente, uma reunião dessa aqui acabava em pancadaria, gente presa, gás lacrimogêneo e tal. Nós agora vamos conversar e vamos tomar um choppzinho mais tarde ali, se der certo e tal. Enfim, mas da elite brasileira, desmontando o regime sem dar um tiro em ninguém, sem matar ninguém, sem ferir ninguém, apesar de nem vindita, nem justa vingança, nada, e morre na véspera de tomar posse. Esta foi para lascar. Resultado, outra fogueira, outra emergência, e o modelão lá morto, e o país sangrando, e nós agora tínhamos que proteger o Sarney. Porque o Sarney tinha vindo de ser traidor do outro lado, tinha vindo para o nosso lado, para ser visto o Tancredo tudo certo, mas o Tancredo morto, agora a gente não sabia, porque os militares respeitavam o Tancredo, mas não respeitavam o Sarney. Resultado, corre todo mundo para segurar o Sarney, segura o homem, porque ele é o fiador da democracia, e sabe lá se os militares iam aceitar que o traidor deles fosse o presidente da República da transição civil. Olha, vocês não têm ideia, isso eu já era deputado. Já era deputado no dia que o Tancredo Neves morreu, eu estava em Brasília, quer dizer, no dia que ele foi internado para posse, eu estava em Brasília para tomar posse, já o deputado tinha ajudado ele, etc. Resultado, ganhamos de novo. Ganhamos a parada de novo, fizemos a Constituinte, porém o modelo morto começa a ter outra emergência.
aquele financiamento externo de longo prazo e barato sumiu e a matriz desequilibrada, nós começamos a financiar esse desequilíbrio com inflação, que era um tipo de imposto absolutamente doentio que cobrava como Robin Hood às avessas, cobrava muito pesadamente dos pobres, trabalhadores, da classe média, que não tinham excedente para botar no banco e botar na correção monetária, e transferia a renda para os ricos, para o banqueiro, e aí começa a nova classe, que substitui a classe oligárquica, rural, escravista, mas com os mesmos valores. Nenhum apreço à vida nacional, nenhum apreço ao trabalho como um valor, e a apropriação do estamento político, a suborno ao estamento político, para desenhar mecanismos de transferência de renda de quem produz e trabalha para agora o setor rentício. Qualquer um. Então, repare bem, o real, eu ajudei a fazer, já como ministro da Fazenda do Itamar. O real não era um projeto novo para o Brasil. Não podia ser, jamais seria. O real era, mal comparando, uma espécie de antipirético. Ou seja, nós tínhamos um problema estrutural, que era a morte do modelo, como eu descrevi, e essa morte do modelo apresentou uma febre altíssima, que era a inflação altíssima, que chegou num certo mês a 84%, num mês. E ninguém conseguia mais conversar nada, porque todo mundo só falava da carestia, todo mundo só falava do aumento de preços e as coisas, e a emergência nacional agora era essa. Chegou o Itamar, que não tinha compromisso nenhum com esses baronatos, foi destruída a imagem do Itamar, contrataram agência de publicidade, Fernando Henrique contratou agência de publicidade, assessoramento norte-americano, porque o projeto de reeleição dele supunha que o grande antagonista era o Itamar Franco, que tinha criado a proeza de 25 anos depois desfazer a inflação, agora funcionando mesmo, em cima de todos os fracassos de Cruzado 1, Cruzado 10, Cruzado não sei o que, Plano Collor, o diabo, que o Brasil já estava de saco cheio e o real funcionou mesmo. Então trabalharam para desmoralizar o Itamar, mas o Itamar foi essencial porque ele vinha de fora desse pacto salafrário que a elite brasileira montou para ganhar dinheiro com a doença da moeda no país, que feria os salários da classe média e do povo trabalhador. Mas não era um novo projeto. A gente sabe que febre não é uma doença. Doença é uma infecção. E quando a gente tem um agente infeccioso, o corpo manda para a nossa inteligência um sinal. A febre é para dizer, tem uma infecção aí, vai para o médico, vai fazer um exame e vai ver que tipo de infecção tu tem. A febre é isso. Pois o real nós tratamos a febre. Se tiverem curiosidade, depois a gente pode, porque tem a ver com tudo de hoje que está acontecendo. Nós tratamos a febre e preparamos o doente para ir para o hospital. Né? Fazer o exame, ou seja, desenhar um novo projeto, descobrir uma forma de sanear as contas do país, de tirar o país da dependência de fluxos internacionais de capital, agora especulativos, de alta volatilidade, etc, etc. Foi tão sucesso real que o Fernando Henrique foi eleito e, ao invés de levar o doente para o hospital, levou para o samba, levou para a balada, como a turma nova fala hoje. E aí passou ali uns 3 anos, 2 anos, basicamente 2 anos, numa popularidade do planeta todo. Por quê? E aí precisamos entender isso para entender o Brasil de hoje. Porque como a inflação no Brasil era uma espécie de imposto, e quem quiser entender isso, eu estou preocupado com o tempo, me pergunta também, era uma espécie de imposto que transferia a renda dos trabalhadores da classe média para o governo e daí para os bancos. O que acontece? Na hora que você encerra esse imposto, em 24 horas a renda relativa do povo, ou seja, a capacidade de consumir, melhora instantaneamente. A Casa Bahia anuncia 12 vezes prestação nominal sem alteração de valor. O Ricardo Eletro imediatamente anuncia 6 vezes sem juro e não sei o que e tal. E o povão vai imediatamente ao consumo. E o projeto trata de produção. Nós não tratamos de produção. Não tratamos nada de novo desenho de produção do Brasil e explodimos o consumo. O povo se sente mais confortável para consumir e tende a ficar grato ao governante do dia que lhe deu essa expansão de consumo em cima de um povo que sofre muita depressão de consumo e que crescentemente é incitado a achar que ser feliz é acessar um padrão maravilhoso, cuja notícia ele tem pela televisão, etc, etc, e todo mundo quer ter o bom, bonito e barato, que é legítimo, embora isso vá destruir a humanidade do jeito que nós estamos caminhando. Mas isso é uma outra digressão. Mas nós não tínhamos uma produção para fazer. Resultado, o país inaugura um ciclo de importação crescente. A gente crescentemente desindustrializa o país, crescentemente desaprende a produzir aquilo que é uma sofisticada mudança do perfil do consumo do país, e isto tudo vai explodir no balanço de pagamentos do Brasil com o estrangeiro. Resultado, o país quebra explosivamente na mão do Fernando Henrique Cardoso. Um país não é uma fábrica que, quando quebra, fecha a porta.
Um país é uma instituição permanente. Quando ele quebra, o sintoma disso é a desvalorização da moeda nacional em comparação com a moeda de circulação internacional, a taxa de câmbio. E aí eu estou pedindo a todo mundo que me ajude a ajudar o povo a entender o que é absolutamente central e popular. Mas a grande mídia, os políticos que sabem do assunto, escondem isso porque é aqui que está a mamata. Nós descobrimos com o real que congelamento, tabelamento de preço não funciona. O que funciona é um preço central da economia que você manipulando, ele mexe com todos os outros preços automaticamente, que é o preço do dólar em real, a taxa de câmbio. E a gente explica fácil, a gente não compra dólar, mas come pão. Se der certo, domingo vamos à pizza. Resultado, pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência para nossas necessidades. Temos que comprar trigo do estrangeiro. E tudo que se compra do estrangeiro se paga com dólar. Então, quando o Fernando Henrique toma posse, você precisava de R$1 para comprar um dólar de trigo e o preço do pão era nessa linha. Com o Fernando Henrique quebra o país, a gente precisa de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Ou seja, a população que podia comprar 4 pães passa a poder comprar um pão se a renda for igual. A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% da química fina do Brasil vem do estrangeiro. Eu precisava de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, agora preciso de R$4 para comprar um dólar de Tilenol. Resultado, a renda do povo cai 3/4. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Gente querida, olha o que está acontecendo com o nosso país. O Brasil adotou a linda, extraordinária, genial política, entre outras tantas geniais como essa, de exportar petróleo bruto barato e importar derivado de petróleo refinado em dólar. 60% do óleo diesel, Lupe, dos ônibus que circulam no Rio de Janeiro, estão vindo do estrangeiro. Porque se vocês estão sendo assediados, a Petrobras está sendo esquartejada. Tudo isso obedece a um centro dinâmico internacional que conseguiu hegemonizar o poder real no Brasil. E essa questão concreta no câmbio. A gente não compra dólar, mas tem celular. 100% dos celulares são importados. A gente não compra dólar, mas usa computador, informática, onde nem sabe. Tudo importado. A gente não compra dólar, mas tem a ótica, as câmeras de filmar, os microfones, a microeletrônica, tudo importado. Tarde de noite, eu já era prefeito de Fortaleza e votei nele para presidente da República, no segundo turno. E de lá para cá tem sido aliado a vida inteira, até engolindo merda, como recentemente eles votaram no Eunício Oliveira para o Senado, o Luiz se abraçar correndo na calheira, enquanto depois da gente dizer para o povo que tem um golpe de Estado acontecendo no país. Pois bem, mas vamos analisar sobriamente o que aconteceu com o país. O Lula toma posse, graças a essa quebra do Fernando Henrique, a taxa de câmbio a valor de hoje era R$ 9,20, se fosse hoje. Em termos nominais era quase 4. Quase R$4. Mas o país exponencializa a importação. Por que não quebra? E aí a gente precisa entender isso. O Brasil não quebrou porque a China, que era 1 por 1 com o Brasil em 80 e virou 12,5%. Agora, a China, para sair de 1% para 12,5%, bombou no mercado. E ela tem uma complementariedade quase instantânea com a economia brasileira. Ela não tem minério de ferro, compra todo o minério de ferro no Brasil e na Austrália. Ela não tem petróleo, compra o petróleo no Brasil. Ela não tem soja, compra soja no Brasil. Ela não tem milho, compra milho no Brasil. Resultado, explodiram os preços dos produtos tradicionais brasileiros. Olha os números. No dia que o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma foi golpeada, que foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido por $30. Ou seja, o Lula conseguiu tapar o rombo crescente nas contas do milhões de brasileiros da classe D e E, de consumo agudamente deprimido, para a classe C, expandindo o consumo sem correspondência na produção. Foi mitigado esse desequilíbrio pelos preços explosivamente altos das commodities, toma posse a Dilma, não compreendeu nada do que estava acontecendo. Em 2013 a China começa a pipocar e ela responde à crise de 2013 com o mesmo receituário que o Lula respondeu à crise de 2008, só que os problemas eram absolutamente diferentes. Na crise de 2008,
crédito para ninguém tomar e renúncia fiscal para eles transformarem em lucro e dividendo e mandar para o estrangeiro numa conta de quase 200 bilhões de reais. Quase 200 bilhões de reais. Mas olha, foi merda muita, não foi pouca não. E para consertar a merda toda, ela chama o Levi. Meu filho, traga aí o seu currículo. Qual é a sua experiência anterior? Se eu puder quebrar o Rio de Janeiro. Então venha, que nós agora vamos quebrar o Brasil. Nós vamos quebrar o Brasil. É o fim da picada. Aí mete, companheiro. Fui que chamei de ladrão no plenário da Câmara, 4 metros assim, e o bicho é tão ladrão em salafrário que nem reage. Pelo menos nós trocamos a mão de tapa lá para eu guardar essas imagens, né? Mas me processou e fui absolvido. Resultado prático, chegamos ao tempo presente. Eu peso muito no diagnóstico, porque isso é que é o original, é o que está sendo falta de discutir. De tanto adiar a questão, nós estamos com um problema. Hoje, explodiu o endividamento das famílias e das empresas, 40 milhões de brasileiros estão no SPC, e as empresas estão devendo hoje 2 trilhões de reais, 40% dos quais em dívida externa. E já há 600 bilhões de reais, ou seja, dos 2 trilhões, 600 bilhões de reais já estão na contabilidade dos bancos como crédito de recuperação duvidosa. Ninguém mais está emprestando nada para ninguém. E funciona assim, a Oi, quando tinha lucro, fazia seus negócios com o Bradesco e com o Itaú. Quando começou a se aproximar de quebrar, 65 bilhões de passivo tóxico, espetou tudo no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, ou seja, nas costas da sociedade brasileira. E aí você tem um problema que é o colapso da conta pública. E aí entra a questão da Eletrobras, que o colapso da conta pública brasileira não tem precedentes, para jogar em fluxo negativo. Se fosse um sacrifício para você abater estoque de principal, ainda teríamos que discutir se vale a pena, porque há determinadas companhias, como é o caso da Eletrobras, que cumprem funcionalidades estratégicas que o mercado não faz. Os norte-americanos não aceitam regulatoriamente que o capital estrangeiro seja dono de nenhuma usina hidráulica. Ponto e vírgula, e acabou, não aceita, fim de papo. Como não aceita em áreas sensíveis de tecnologia de defesa, nenhuma associação com capital estrangeiro. E eles são o país mais capitalista do mundo. A China, então, nem se fala, a Europa não faz. E nós agora vamos aceitar vender em momento subfaturado, pelo desespero que o mercado sabe, por uma retração brutal de investimento para estrangeiro, porque no Brasil não tem capital para comprar. Não tem capital. Como eles fizeram agora nos blocos de petróleo, saiu tudo subfaturado. O campo de Carcará saiu por $1,35 o barril. Mais barato do que uma lata de Coca-Cola. E quem comprou foi uma estatal da Noruega. Cacete. Nós vamos produzir passivo externo líquido para governos. Isto é o nome disso é fim da soberania. E não é soberania, sabe, ou de fashion, não. É porque nós perderemos a capacidade de mandar o nosso próprio nariz em coisas concretas. E por fim, o Brasil está proibido de crescer, porque qualquer crescimento, dado o grande ciclo de hidrelétricas, está amortizado. Ou seja, nós amortizamos o capital e agora todo o fluxo é só manutenção e rentabilidade exponencial. Não é por acaso que estão querendo comprar, é porque a rentabilidade está